Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo com Valdemir Oliveira. Um tema muito importante, né, a ser debatido hoje, que é depressão, né? Embora você não possa ter passado por um momento depressivo, mas você já ouviu falar sobre esse tema, né? Pode ter presenciado algum familiar, né, com um quadro depressivo, sua família ou algum amigo, seja no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, né, seja na sua casa. Então, esse tema foi um dos temas que me solicitaram e eu tive a brilhante ideia de convidar uma profissional, né, especialista no tema, a clínica, psicóloga clínica, Mariana Lima, que é a convidada dessa noite do bate-papo com Valdemir Oliveira. Dr. Rômulo Brito, boa noite, né? Eu acho que é Fernanda Carvalho ali, Mônica. Beatriz sempre vai me ajudar passando aqui as pessoas, eu quero que você fique aqui. Beatriz é minha assistente, tá? Mônica aí, estrelinhas, né? É PSI, né? Vai ser através desse Instagram. Fábio José, bem-vindo aí. Então é isso, pessoal. O tema é muito importante, né? Depressão, a gente vai ouvir muito, né? Vai saber aprender também, né, com a profissional que nós vamos conversar no bate-papo Valdemir Oliveira, para que a gente também possa ajudar, porque dentro o assunto, né, está o papel da família, muito importante, e vamos falar sobre o papel da família também durante a nossa live. Dona Vanusa, boa noite, sempre está conosco, né? Seja bem-vinda. Muito bom ter a senhora conosco aqui, mais um bate-papo. Eu gostaria de lembrar você que já está ao vivo conosco, que já está nos assistindo, né, que essa live ela também fica gravada. Importante deixar ela gravada e salva no Instagram, para que outras pessoas possam ver com mais calma, se perder algum detalhe, alguma coisa, como também possa indicar, né, para algum amigo, algum seguidor, sobre o tema, né? E ela fica gravada, disponível no Instagram, vou compartilhar no Facebook e vocês podem assistir. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no mais um bate-papo com Valdemir Oliveira. Agora eu vou chamar a nossa convidada, a psicóloga clínica, Luciana Lira, para a gente fazer a apresentação dela, a apresentação do tema e iniciar nosso bate-papo com Valdemir Oliveira, ok? Vamos lá, Beatriz, convidar. Estrelinhas. Olha aí, é a primeira. Isso. Pronto, convidar. Só um momentinho. Eu mandei o convite, Mariana, e vamos aguardar a confirmação na nossa convidada, Oi, deixa eu Mariana. só virar que tá aqui para Opa, minha mesa. certo, sem problema. Cheguei. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, todo mundo me ouvindo e me vendo agora na Isso, minha mesa. eu tô ouvindo, sim. Pessoal, se tiver algum problema aí, tá no áudio, no vídeo, se não tiver ouvindo aí, fala pra gente que a gente vai ajustando aqui, tá? Então tá aí, pessoal, essa é a nossa convidada, né? Mariana Lima, gostaria de agradecer pelo seu convite, né, por esse tema tão importante, né, por você aceitar o convite, né, esse tema tão importante que é a depressão. Mônica está dando já o retorno aí, ótimo. Né, Que Mônica, depois bom. até quiser dar um testemunho, fica à vontade, Mônica, no final é minha irmã. E assim, o Bate-Papo Valdemir Oliveira ele é sempre feito com um tema relevante, um tema que possa trazer algo a mais para o social, para que você possa melhorar o seu conhecimento, que você possa orientar alguém, né, seja em qualquer área do direito, na área da saúde. E muito bom esse tema, eu fiquei muito feliz por você citar esse convite. Já venho acompanhando você, né, o Estrelinha é PSI, né, Recife. É entre linhas PC. Psi, pronto, Estrelinha Psi, que já fica, né, Psi, né, Estrelinha Psi, e estou acompanhando e teremos a oportunidade de divulgar também o contato de vocês, né, o local, o espaço, né, as áreas que você atua, né, é muito importante, a gente sabe, sempre abre esse espaço. Então, pessoal,
Muito obrigado a todos. Vamos iniciar o nosso bate-papo, Valdemir Oliveira, sobre depressão. Gostaria que a nossa convidada ficasse à vontade para se apresentar para os nossos seguidores. Eu sou Mariana Lira Dália, sou psicóloga, já tenho 16 anos de atuação, já tenho especialização em saúde coletiva, mestrado em avaliação em saúde, sou funcionária pública da Prefeitura de Vitória de Santo Antão e tenho atuação em consultório, já tem 16 anos de atuação com criança, adulto e idoso. Atualmente não estou mais atendendo criança, a partir da adolescência. E assim, acho que o tema é super importante quando a gente pega os dados e a gente vê que a gente tem um percentual alto de pessoas adoecendo com depressão, e aí a gente diferenciar a depressão de outros transtornos, depressão, de tristeza, né, no momento em que se está adoecendo muito, as pessoas estão adoecendo, depressão da própria ansiedade, né? Então acho que é um tema de fato super relevante, né? Como você falou, para que as pessoas conheçam e consigam procurar ajuda, né? Efetivamente, e elas pensem em procurar ajuda. Então, acho que é um tema super importante mesmo. Verdade. E nesse período de pandemia, acho que nós já estamos entrando no segundo ano, né, de pandemia, questão de quarentena, pessoas que estavam acostumadas a ter sua vida, uma atividade, né, ter suas rotinas e de repente para tudo, somente idosos, ficar dentro de casa, aquele quadro, né, e tem, mais na frente você pode falar mais um pouco, a questão dessa depressão, né, pós-quarentena, depois que começou essa quarentena, né, questão da pandemia, temos alguns relatos de transtorno depressivo também devido à pandemia. Mas muito bem, eu relacionei algumas perguntas aqui, você fique bem à vontade, só alguns tópicos para a gente ir discorrendo sobre o tema, alguns assuntos, certo. Pode ficar à vontade para voltar, né, no tema, acrescentar alguma coisa, fique bem à vontade. Que seria assim, sobre um tópico que eu até já divulguei, que a gente poder, o que seria um transtorno depressivo, né, e quais os aspectos envolvidos nesse transtorno depressivo. Porque muita gente cuida falar depressão, mas não sabe, então a gente já vê, não, depressão é um transtorno e tem suas particularidades, se você pudesse explicar um pouco para a gente. Olha, a depressão é um transtorno psíquico, né, que a gente tem, entre outros transtornos, que afetam o humor das pessoas. Então, a gente tem a depressão, a gente tem o transtorno afetivo bipolar, tem os transtornos de ansiedade, existem outros transtornos, tá? Existe uma esquizofrenia, que é mais conhecida, então a gente tem alguns transtornos. Então, a depressão é um desses transtornos que vai afetar a qualidade de vida, né, a partir do humor, da dificuldade com a memória, com a aprendizagem, com as atividades do cotidiano. Então, eu tenho dificuldade de levantar para fazer minhas atividades do dia a dia, eu tenho dificuldade com o meu autocuidado, eu não consigo mais tomar banho da mesma forma, pentear o cabelo, a minha alimentação. Eu posso ter dificuldades outras envolvidas com o sono, eu posso dormir demais, eu dormir de menos. Então, há um comprometimento da vida dessa pessoa, dos afetos, né, das relações sociais, né? E tem muitos fatores envolvidos. Então, eu tenho eventos da hereditariedade. Então, uma pessoa que tem quadros na família depressivos, ela pode vir a ter, né, essa situação, por exemplo, que você citou, da pandemia. Isso pode vir a desencadear um processo depressivo. Não necessariamente um evento triste vai desencadear um processo depressivo. Acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Necessariamente, quando eu vivo um evento triste, eu vou ter depressão? Não necessariamente, tá? Depende muito da minha capacidade de enfrentar aquela situação. Mas, se eu tenho outros problemas envolvidos, por exemplo, a gente vai ver na literatura que há um grande número de mulheres que podem vir a desenvolver processos depressivos e que tem a ver com causas hormonais, tá? Então, alguns hormônios da mulher especificamente podem ser alterados e, consequentemente, levar a desencadear um processo depressivo, tá? Tem uma depressão específica, por exemplo, ligada ao período pré-menstrual. Então, existem fatores orgânicos
E existem fatores sociais, emocionais, vivenciais que podem desencadear processos depressivos. Então, quando a gente vai falar de depressão, a gente fala do processo multifatorial. Então, dificilmente eu vou ter um evento que eu consiga pensar, dizer assim, Valdemir, foi aquele dia, aquela discussão que você teve com alguém no trabalho que foi o fator desencadeante. Não, pode ter sido a tua história no trabalho, a tua história, a tua relação, a tua escolha por aquele trabalho. Pode ter sido a separação, pode ter sido a morte de um animal, pode ter sido, sei lá, tanta coisa que a gente dificilmente consegue chegar como se fosse um botão, a tocar e dizer que foi por esse aquilo aqui, ali. né? Não tem como... Dificilmente, dificilmente. Acho importante esses fatores que você citou, porque eu acho que até vocês mesmos estão assistindo com a gente, algumas que ela falando aqui me lembrou um pouco aqui. Às vezes, voltando um pouco para a pandemia, né? Dormir mais, a gente procurar dormir mais, às vezes não dormir bem, né? Essa questão do humor, né? Mudou comigo, acho que mudou com muita gente, não vai dizer que é um quadro depressivo, mas são características que muitas vezes a gente não sabia, pelo menos eu não sabia que eram características que poderia apresentar um quadro depressivo. E Acho aí, muito assim, importante qual é a que você tocou. diferença, tá? É a permanência disso ao longo do tempo, tá? Então, lá no CID-10, né, que é o Código Internacional das Doenças, voltado para os transtornos. Toda doença, isso também é importante, né? A depressão é uma doença como qualquer outra, tá? Então, como a diabetes, como a asma, como a hipertensão, como tantas outras. E tem uma classificação, então está lá classificado no Código Internacional das Doenças, o CID lá da depressão, acho que é o F32 e o F33, anotei aqui para não esquecer. Mas são dentro dos transtornos de humor, de uma forma geral. Então, está lá tipificado lá aqui, para que eu possa começar a suspeitar de um processo depressivo, eu tenho que ter pelo menos a partir de 2 semanas de prejuízo social e de vida daquela pessoa. Então, não é um dia, Mariana acordou, se aborreceu com alguma situação. Na verdade, só a gente ligar a televisão que a gente se aborrece com alguma coisa. Porque tem vacina, não tem vacina, não sei o quê. Então, ligou e aquele outro dia seguinte lá eu tô mais triste, mais pesado, mais sofrido o dia. Pronto, eu já estou com depressão. Não, não é bem assim, tá? Então, eu preciso de uma continuidade e de uma soma de sintomas que causam prejuízo à vida daquela pessoa e que vão comprometer a vida dela. E a vida dela e aí pode comprometer em um lugar e pode não comprometer em outro. Então, por exemplo, ela pode ter uma vida familiar comprometida, ela não consegue mais tomar conta da vida de casa dela, né? Sei lá, se é um adulto que tem filhos pequenos, não consegue mais tomar conta, se é um idoso, também não consegue mais se relacionar com os amigos, com a família, mas está funcionando mais ou menos bem em algum outro canto, né? Então, às vezes é difícil, porque aquela pessoa, por exemplo, adultos funcionais, como a gente chama, que trabalham, tem uma tendência rebaixa, reduz a qualidade de vida dele, mas ele continua funcionando, ele continua indo ao trabalho. A produção dele está horrível, mas ele continua indo para o trabalho, ele não falta, ele só não consegue mais se concentrar da mesma forma, ele não consegue, por exemplo, uma pessoa que está estudando para concurso, não consegue mais se concentrar, não faz boas provas, não consegue mais assistir aula, ou alguém na adolescência que está na escola, tira notas baixas. E aí essa pessoa vai funcionando, vamos dizer assim, a rotação dela diminui, tá? E aí começam os prejuízos. Então, quando a gente fala num transtorno depressivo, a gente fala numa continuidade de tempo, e que normalmente, quando a gente fala a partir de 2 semanas, dificilmente vai ser com 2 semanas que a gente identifica. Essa pessoa, às vezes, leva tempo para chegar no psicólogo, ou no psiquiatra, ou às vezes até num outro médico que identifique isso, um médico clínico, ou um endocrinologista, enfim. Porque aí pode envolver ganho ou perda de peso, né, mexer no apetite dessa pessoa. Então, esse processo depressivo aí, ele leva um tempo, e dificilmente se descobre tão rápido assim. Claro, num primeiro episódio.
Do segundo episódio para frente, a pessoa já tem um certo entendimento, então já acende aquela luz, ela já procura ajuda, né? Se ela, vamos dizer assim, como fez o tratamento, desmamou medicação, e aí ela volta a procurar o seu psiquiatra de referência, por exemplo, para fazer medicação. Então, normalmente o primeiro episódio dura um bom tempo até essa pessoa procurar ajuda. Ou então, se ela tem alguém na família que tem um entendimento, a gente vai e chama atenção para aquilo ali. Para alertar quanto a essa questão, porque a gente sabe que quem já tem um quadro depressivo, alguma coisa, ou já passou, né? Ou quem nunca passou, vamos dizer assim, ela nunca vai querer aceitar, dificilmente vai querer aceitar, eu estou depressiva, né? Pode achar que é um mau humor, alguma coisa, eu acho que Porque as isso... pessoas têm uma relação de depressão com a vida, feliz ou infeliz. Então, assim, eu não tenho problema, minha vida está toda feliz, como é que eu estou deprimida? Né? Ou então, o senso comum diz assim, a pessoa não tem problema para estar depressiva, por que que ela está depressiva? Ela tem casa, tem comida, tem trabalho, tem família, não sei o quê, como é que ela ficou deprimida? Que história é essa, né? Lembrando, a depressão tem um fator orgânico muitas vezes, então ninguém deprime porque quer, né? Claro, se a gente pegar um fator psicossocial, vamos dizer assim, eu perdi meu emprego, né? E eu estou sem perspectiva de vida. Então, eu tenho filho para criar, eu tenho conta para pagar, e o tempo vai passando e a coisa não vai voltando, e eu não tenho perspectiva. E aí eu vou me desorganizando. E aí, lembrando, não é um fator isolado. Aí eu perco meu emprego, e aí minha pressão começa a alterar, meu apetite começa a alterar, eu começo a ficar organicamente desorganizado também. Então, são fatores que a gente pode avaliar para que aquela tristeza inicial da perda do emprego pode vir a desencadear um processo depressivo. Mariana, vai desencadear? Não, eu estou dizendo que pode. Depende muito de como cada um vai lidar com a situação, a capacidade de resposta àquela determinada situação, né? E aí depende dos fatores, né, envolvidos. Então, se eu tenho fatores protetores, por exemplo, atividade física é um fator super protetor, então a atividade física gera bem-estar. Eu tenho uma atividade física regular na minha vida, eu já faço alguma atividade, eu caminho, eu corro, eu vou para academia, eu faço aula de dança, enfim. Isso é um fator super protetor, né? Que vai tender a dar um equilíbrio. Eu já tenho um cuidado com a minha alimentação, que isso tudo são fatores que, num processo depressivo, por exemplo, normalmente a gente encaminha, né? Então, o acompanhamento da depressão, ele não deveria ser isolado só na psiquiatria ou só na psicologia, tá? Muitas pessoas têm resistência, por exemplo, a procurar o psicólogo. Eu não sei como é isso, eu vou lá conversar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu vou contar minha vida a ela, né? Como é isso? Eu acredito mais no médico, eu vou e tomo remédio. Como eu falei anteriormente, a depressão não tem uma causa única, ela é multifatorial. Então, normalmente, quando uma pessoa, se ela não tinha problemas, vou colocar assim, mas ela deprimiu e ela está passando por um processo depressivo, possivelmente a vida dela, social, ela foi prejudicada. Então, pode ser que desencadeie algum processo, e a importância da psicologia nisso. A psicologia e a psiquiatria precisam andar, caminhar juntas nesse sentido. Muitas vezes o que a gente vê essa pessoa ela foi para o psiquiatra, porque, sei lá, o médico clínico ou cardiologista encaminhou, e ela fica só com o psiquiatra fazendo a medicação. E às vezes ela não melhora, né? Não melhora porque ela precisa ir para a psicologia, trabalhar o que foi que pode ter sido o fator desencadeante daquilo ali, que ela talvez nem saiba, né? E aí, ao longo desse processo, a gente vai envolvendo outros profissionais no caminho. Essa responde um pouco, mas se você puder dar uma englobada, assim, que seria a próxima pergunta. Quais os profissionais envolvidos nesses cuidados, né, de um quadro depressivo, quais são os profissionais envolvidos, e qual o papel de cada profissional, né, do psiquiatra e do psicólogo desse quadro depressivo? Porque você falou uma coisa aí, é verdade. Você fala em psicólogo, até no psicólogo, vai no psicólogo, e adolescente, você não estou doido.
Negócio, você vai no psiquiatra, as pessoas que não querem mesmo ter uma rejeição. Isso. Né? A Mas não sabe, psicologia, as pessoas já vão, mas psiquiatra já não quero porque é coisa de doido, né? eles relacionam logo existe, isso, né? existe uma fantasia, inclusive, de que essas medicações, elas viciam, né? Tem essa fala no senso comum aí. Eu não vou tomar esse negócio não, que a pessoa, todo mundo que eu conheço ficou viciado nisso aí. Né? Primeira coisa, uma medicação, você só vai causar dependência dela como uma droga. Você não precisa dela, você faz uso dela só para uma sensação de bem-estar, você vai precisar cada vez mais daquilo, tá? Então, lembrando, sensação de bem-estar não vem só de droga ilegal, né? Açúcar causa bem-estar, por exemplo. Então, eu preciso de mais açúcar, comer mais doce para me sentir bem. Um exemplo. Aí as pessoas têm essa fantasia. A medicação psiquiátrica, ela vicia. Gente, se eu disse anteriormente que tem fatores hereditários que podem contribuir, tem fatores hormonais que podem contribuir, tem neurotransmissores lá no cérebro que podem estar desregulados e que eu precise da medicação para regular e que o processo depressivo ele saia. Então, eu preciso que o psiquiatra avalie. Por isso que também ir só ao psiquiatra e, é o neurotransmissor lá do cérebro que está desregulado. Toma a medicação e resolve. Mas eu também falei que os fatores psicossociais são fatores importantes no processo depressivo. Então, a tua qualidade de vida diminui, algumas relações elas podem ser desfeitas em função de todo o processo. E aí a psicologia entra nisso. Em idosos, especificamente, mas não só idosos, mas em idosos mais, né? O profissional de terapia ocupacional, né? Então, a questão do retomar as atividades, de incluir novas atividades, seria interessante. E, para mim, né, assim, o educador físico com atividade física, às vezes a gente não faz ideia do quanto a atividade física ela é importante num processo de saúde mental. Hoje eu recomendo, né, quase uma prescrição junto aos meus atendimentos, que você faça alguma atividade física que você se sinta bem fazendo. Então, não tem uma atividade física. Mariana, tem que ser academia? Não. A atividade física é algo muito individual. Então, tem pessoas que gostam de caminhar, de andar na rua, de sentir o vento. Tem pessoas que gostam da academia. Tem pessoas que gostam de dançar. Tem pessoas que gostam de arte marcial. Então, a atividade do futebol, do basquete, do vôlei. A atividade física é algo muito individual, mas a movimentação do corpo ela é necessária. E a nutrição, né? Eu acho que a questão da alimentação como um fator de complementação ao processo depressivo, até porque normalmente as pessoas quando têm um processo depressivo, elas têm uma diminuição da vontade, tá? E aí a alimentação ela pode ficar prejudicada, né? E aí a importância do acompanhamento nutricional como suporte aí nesse processo. Então, entendo que talvez tenham outros profissionais que possam estar me fugindo agora, mas acredito que esses profissionais aí... E aí entra outros, por exemplo, como um processo depressivo ele pode ser muito longo, ele pode demorar muito... Eu posso ter um descuido com a minha autoimagem. Então, por exemplo, eu posso deixar de ir para o dentista, por exemplo, e descuidar dos meus dentes, né? Então, os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles estão envolvidos nesse processo como um todo. Porque uma das coisas, por exemplo, que a gente vê na depressão é o descuido pessoal. Então, essa pessoa um homem deixa de fazer a barba, a mulher deixa de cortar o cabelo, de fazer sobrancelha. Parecem coisas bobas, essa coisa do eu corto o cabelo. Eu gosto de quê? De cortar o cabelo, de usar maquiagem, de pintar unha, lá. E eu vou deixando, eu vou abandonando isso, né? Então, o autocuidado, o banho, o asseio, a roupa limpa, o cabelo cortado, são fatores... A gente se incomoda, por exemplo, eu e você aqui na live, a gente está se vendo, né? Então, uma das coisas que a gente vê num processo depressivo, a pessoa deixa de se ver no espelho. Ela entra em espaços, ela entra e sai do banheiro, como se fosse uma não aceitação, né? A pessoa vive numa vida normal ali. Ela não se enxerga, ela não se vê. Ela não se vê. Mariana, eu queria te fazer uma pergunta. Então, a pessoa que é vaidosa, que sempre arrumava o quarto, deixava o quarto arrumado, suas roupas guardadas, arrumadas, sempre fazia as unhas, cabelo, né? Um bom perfume, não sei o quê. E não
determinado período, né, prolongado de tempo, começar aí perdendo essas coisas, seria um sinal de alerta? Pode ser um sinal de alerta. Sinal de alerta, Pode né? ser. Pode ser. Certo? É importante saber disso, pessoal, porque cada um de vocês tem um pouquinho da nossa vaidade, né? Então, algum momento na vida a gente pode esquecer alguma coisa ali. Mas se você sempre arrumou o quarto, você sempre se vestiu bem, E aí sempre é saiu isso. arrumado, né? Pronto, deixa Pode eu te falar. dizer uma coisa que é super importante organicamente e que pode desencadear isso aí, que às vezes as pessoas não relacionam. A gente está num período agora de chuva, né? Andou chovendo muito esses dias e tal. A gente tem uma Isso. diminuição de sol. O sol é um dos fatores que promove a elaboração no corpo da vitamina D. A baixa de Isso. vitamina D é um dos sintomas de baixa de vitamina D é a sensação de processos depressivos, não necessariamente a depressão em si, mas essa tristeza, esse descuido, esse desânimo, essa falta de vontade, tanto que, né, já existem psiquiatras que antes de medicar você para depressão, ele taxa a vitamina D para ver se você está com baixa de vitamina D, por exemplo. E nesse período em que a gente toma pouco sol, normalmente a gente tem uma baixa de vitamina D, tá? Então, por isso a importância de procurar um profissional que entenda. Então, sei lá, os hormônios da tireoide. Ano passado eu tive câncer de tireoide. Eu não tive nada, eu não tive sintoma, mas mulheres, o câncer de tireoide, por exemplo, é um câncer muito comum em mulheres, até mais jovens do que eu. E é um dos fatores, por exemplo, as alterações de tireoide de processos depressivos. Então, a importância de você entender que, se você tem um comportamento e aquele comportamento muda por algum motivo, vá tentar entender o que está acontecendo, né? Pode ser uma questão orgânica que vai fazer. Tá travando aí, Beatriz, na live? Tá travando para mim aqui, não sei se é a minha internet. O pessoal aí tá travando para vocês ou tá normal? Alguém puder responder aí. Vem aqui, Beatriz, por favor. Voltou, saiu ela. Pessoal, acho que travou a internet lá da Mariana, a gente vai convidá-la novamente. Tá muito bom o assunto, fica aí, não sai daí não. Chama mais alguém. Cadê ela? Ela saiu, deixa ela entrar. Então, volta aí quando ela entrar, a gente vê. Então, pessoal, pincelando aqui, coisa muito importante, Marina estava falando para a gente, são algumas mudanças rotineiras que a gente pode identificar a partir de agora, depois de uma conversa com uma profissional. Então, se, principalmente mulher, se é muito vaidosa, se sempre arrumou o quarto, sempre arrumou as roupas, sempre procurou sair perfumada, sempre com a melhor roupa, seja para o trabalho, para a faculdade, né, ou sair na casa da família resolver alguma coisa, e durante um determinado período, possa ser que ela não perceba devido a esse quadro, que possa ser um quadro depressivo, né? Mas que você, um familiar, possa perceber na sua filha, na adolescente, né? Na sua esposa, o seu marido ou o seu filho. Rapaz, fulano era tão vaidoso, arrumava os quartos e de repente tá deixando o cabelo crescer, a barba crescer, não anda mais arrumado, não anda mais perfumado. Né? Não quer dizer necessariamente que isso será um quadro depressivo, mas como bem deixou Mariana Lima, há uma possibilidade. Né? Não impede de uma conversa você, como familiar ou como amigo, né, chegar e conversar. Está acontecendo alguma coisa? Né? Você era dessa forma, você não é mais. E se não houver uma mudança, né, ou a pessoa não der uma explicação quanto a essa situação, a possibilidade de convidar para um profissional clínico, que seria o caso de uma psicóloga para falar sobre esse assunto, estudar mais com esse assunto com a pessoa diretamente, né? E a gente sabe que as sessões psicológicas tanto são individualmente, o paciente, né, o profissional, ou como a família. Pronto, ela voltou. Convida aqui, Beatriz. A gente vai convidar Marina novamente. Isso. Estrelinhas PC. Tá aí. Convidar. Já deve entrar já. Minha mesa, Opa!
Voltou, tá travando e voltou. Tu lembra onde parou? Não tava falando? Lembro, lembro. Pronto, Você estava me perguntando em relação ao autocuidado. De fato, o isso. autocuidado é uma coisa importante, né? Assim, a gente vê isso, lembrando também, acho que é uma coisa importante, assim, depressão é algo que pode atingir qualquer pessoa, da infância à idade adulta, o idoso, tá? Então não tem uma relação com eventos traumáticos, não necessariamente, tá? Então, assim, como é que criança, Mariana, como é que a criança tem depressão? Tem vários fatores que podem ser traumáticos para a vida da criança que podem levar ela a ter uma depressão, né? Tem fatores orgânicos que podem levar a isso. Então, assim, é importante a gente entender que nem sempre, não é só o autocuidado, mas qualquer prejuízo na vida dessa pessoa pode ser algo que me chame a atenção, tá? E até mesmo a autorreferência. Eu não me sinto bem comigo, eu ando triste, eu ando sem vontade, eu ando com fadiga, um cansaço extremo, uma falta de apetite, um apetite exagerado, um sono excessivo, nenhum sono. São vários, assim, tudo aquilo que foge da sua norma, porque a norma não sou eu que vou determinar. É a sua norma. Você dormia bem e passa a dormir mal. Você se alimentava bem e passa a não querer comer nada, né? Você tinha vontade de sair todo dia para ir para a academia e não está conseguindo. Claro. Aí vamos fazer um recorte. Na pandemia, especificamente, a gente vem identificando as pessoas com dificuldades, né? As pessoas estão sofrendo, quem está cumprindo a quarentena, né? Então, está sofrendo, está em casa o tempo todo, né? A restrição do transitar na vida, né? A sobrecarga de atividades, porque quando a gente perde a divisão entre casa e trabalho, isso fica difícil, né? Então, antes Verdade. eu saía para o meu trabalho, hoje o trabalho invade a minha casa. Então, tudo isso fica muito difícil, né? E aí as pessoas estão vivendo momentos difíceis, né? Tá sofrido para as pessoas, tá complicado para as pessoas. Não necessariamente é um processo depressivo. O que significa que ela pode pedir ajuda. Então, se ela tem um psicólogo para falar, para conversar, para dividir, né? Esse cansaço, cansaço de tantas atividades em casa. Quem tem criança sabe, né? Tá? Tem hora que a gente, meu Deus do céu, assim, não para de chegar tarefa, não para de chegar trabalho e não para de fazer comida, né? O tempo todo, assim, uma rotina, todo dia, mesma coisa, né? Tá cansativo mesmo, né? Essa coisa de bota o menino na aula online, tira o menino da aula online, seja criança, seja adolescente. Isso tudo está sobrecarregando a família de uma forma geral. Isso está fazendo as pessoas sofrerem. Não significa que acho que isso é um ponto importante. É verdade. Tristeza não é depressão, tá? Antes da gente Sim. entrar nesse tópico aí, tristeza e depressão, como você falou família, se você pudesse falar para a gente qual seria o papel da família, né, diante de um quadro depressivo, seja da identificação ou já do diagnóstico. Qual seria o papel da família? Eu sei que é um papel muito importante. Você Ó, poderia veja explicar para a bem, gente? eu acho que a família é auxiliar no processo como um todo, para entender, primeiro, que não é frescura, não é besteira, eu não estou assim porque eu quero, eu não estou assim porque eu não tenho Deus, eu não estou assim porque eu sou preguiçosa, eu estou doente, tá? Às vezes a gente vê muito familiar, dizendo às pessoas que estão passando por um processo depressivo que ela está assim porque ela quer. Que ela não tem força de vontade, que ela tem tudo na vida e se ela quiser, ela melhora, né? Só quem já passou, ou só quem já viu alguém passar por um processo depressivo é que sabe que não é da vontade, né? Que eu tenho Verdade. até vontade de sair para fazer coisas e eu não consigo, né? Eu não consigo, eu até consigo levantar da cama muitas vezes, mas eu não consigo cozinhar. Eu até consigo levantar da cama, mas eu não tenho vontade de tomar banho, né? Então, a falta de vontade na execução de tarefas simples é uma das características. E às vezes aquele familiar que está ali. E aí eu entendo o cansaço, eu entendo, por exemplo, uma mãe que tem filhos pequenos e que começa a demandar da rede dela, do marido, do ex-marido, da mãe, do pai, da sogra, tarará, que as pessoas daquele entorno estão cansadas também de dar conta de muita coisa.
mas ela não está assim porque ela quer, ela está assim porque ela não pode, tá? Então, às vezes, a gente percebe uma família pouco compreensiva nesse processo de entender que não é frescura, né? Então, a gente tem uma fala muito comum, no senso comum é muito forte isso. Vá rezar, vá orar, Deus vai lhe libertar disso, né? E às vezes a pessoa ela sofre porque ela reza toda hora pedindo para que Deus cure ela mesmo, e não é da vontade de Deus que ela esteja assim, ou não é falta da fé dela, né? Então, às vezes a família ela é muito pouco compreensiva, ela precisa ser mais participativa nesse sentido, de ofertar novos caminhos. Então, essa coisa do, né, sei lá, uma pessoa que, um adulto autônomo, ela vai ter dificuldade de cozinhar, então vai na casa daquela pessoa, faz uma comida diferente, ou então pergunta se ela quer que você leve alguma coisa da rua para que ela tente se alimentar, né? Então, eu estou, Importante, muito né, importante. eu estou citando a alimentação porque é uma das coisas que a gente vê mais. A depressão, por exemplo, as pessoas perdem muito peso, né? E aí, porque ela não consegue se alimentar, ela não tem vontade. Ela às vezes até tem fome. A gente escuta as pessoas dizendo, eu tenho muita fome, mas eu olho e eu não tenho vontade, nada me agrada, nada me interessa. E às vezes é isso. Então, sei lá, não sabe cozinhar. Vai na casa da pessoa, limpa a casa dela, limpa o quarto dela, abre a janela, né? Traz um Arruma as pouquinho roupas, de né? isso. Guarda-roupa, né? A família ela pode participar dando suporte naquelas atividades que a pessoa não está conseguindo fazer, né? E sendo bem participativa e compreensiva. Eu acho que é o que mais, às vezes, a gente encontra de um pouco mais de dificuldade. É Nem toda verdade. família, lembrando, nem toda família é bonitinha de comercial de margarina, tá? Então, às É, vezes, a família ela pode não ser um local de acolhimento, ela pode não ser um lugar agradável, ela pode ser um lugar de acusação, e a gente precisa, às vezes, reconhecer isso, assim, será que eu estou ajudando aquela pessoa? é verdade. Esse tópico família, né? O apoio familiar, né? A gente viveu na pele, a gente teve um caso depressivo na família e foi muito importante essa questão familiar. Você falando aí, eu vim lembrando as coisas. Graças a Deus, eu sempre tive uma família muito unida, a família sempre foi unida, a gente sempre muito próximo. Não, e alguém lá cozinhava, e alguém lá arrumava o quarto, arrumava a casa, chamava para sair. Tinha oração também, mas teve ajuda profissional e teve ajuda da família. Então, o apoio da família é muito Nada importante contra a mesmo, né? oração, não, tá? Assim, Não, porque não, pode. com É certeza. assim, eu acho que a oração, eu acho, inclusive, que quem tem uma prática religiosa, quem experimenta a espiritualidade de alguma forma, ajuda muito, inclusive. Né? Verdade. Assim, mas a minha preocupação é que o que mais a gente escuta é isso, às vezes, né? É, a Como seria pessoa só a oração, né? Só ali, né? julgando, não é só isso, julgando que, de alguma forma, aquela pessoa tem pouca fé, ou que a oração dela não está sendo fervorosa o suficiente, por isso que Tô ela não se entendendo. cura, né? E E não não é é assim, né? isso, não é Verdade. isso, né? Muito pelo contrário, às vezes ela é onde ela busca esse conforto, mas não melhora, porque existem outros fatores envolvidos, né? A religiosidade é um ponto extremamente importante para quem acredita, para quem vivencia isso, mas ela não pode ser deixada de lado das outras coisas também que são importantes, né? Como os tratamentos, enfim, né? Porque eu acho Acompanhamento que profissional, as né? coisas se complementam, elas não se excluem. Eu não tenho ou a religião ou o médico, eu tenho tudo aí compondo a minha vida, né? Eu Verdade. É um tenho que conjunto de incluir, na fatores, né? verdade, isso. Verdade. Como você tocou no tema aí, eu vou antecipar uma pergunta aqui, e eu acho que é a curiosidade de muita gente que está nos assistindo agora, que vai passar a nos assistir. Não sei se é normal, mas muita gente associa, né? Eu acho que não é nem luta, é a questão tristeza, você puder diferenciar um pouco tristeza e depressão. Dá para falar um pouco sobre isso. E depois a gente entrar na questão do luto e depressão. Né? Certo. Se há relação. Ó, a tristeza é um dos componentes da depressão, tá? Mas hoje a gente tem uma dificuldade, as pessoas não querem mais estar tristes. Então, assim, a gente tem que ser todo mundo feliz no Instagram, bonito, maravilhoso, não ter problema, Sorrindo, né? Nas fotos. a casa tem que estar linda, os filhos bonitos, tudo lindo, não pode ter problema, né? Então, toda vez que as pessoas elas ficam tristes,
elas acham que estão deprimidas. E isso não é verdade, tá? A gente precisa voltar a ter capacidade de ficar triste. A gente não precisa medicar a tristeza. Então, por exemplo, eu vivi uma situação em que eu, sei lá, essa situação, aquele humorista lá, Paulo Gustavo, morreu. E aí eu fiquei triste com aquilo, eu me compadeci com a história, e eu fiquei triste. Não significa que eu vou ficar deprimida por isso. Eu vou ficar triste 1, 2, 3 dias e depois vai passando aquela sensação de pesar, de sofrimento que eu estava vivendo. O que a gente vê muito hoje é qualquer situação em que eu vá ficar triste, eu me separei, eu vou ficar triste, eu tenho que ir para um psiquiatra para ele medicar a minha tristeza. Não, tristeza não se medica, tristeza a gente vive. Vive, sofre supera, né? e passa, né? Então, assim, eu perdi o emprego, eu estou muito triste, eu vou passar triste alguns dias com aquilo, mas aquilo não vai ter um prejuízo social na minha vida. Eu vou encarar aquela tristeza e vou dar sentido àquilo ali. Isso é tristeza. A tristeza está presente na depressão. Só que existem outros componentes presentes na depressão que não só a tristeza. Então, a gente já falou aqui de falta de cuidado, de uma alimentação que não está regrada, o sono que não está bacana, a minha falta de vontade para tudo, um cansaço extremo. Então, existem outros fatores. A tristeza é apenas um deles. Que isso é uma outra coisa. Tem alguém dizendo que está travando. Travando. Alguém mais? Agora que eu vi que está travando. Eu acho que foi anteriormente. Para mim está normal. Pessoal, se você puder compartilhar com a gente aí, dizer aí se está tudo normal. Fala aí, Beatriz, tá ouvindo bem? Para mim tá normal também. Travou agora. Tá não, tá não, porque eu parar. Isso, tá normal. Eu acho que foi da primeira vez que travou e voltou. Pronto, joia, tá normal, né? Então, algumas pessoas, elas às vezes confundem isso, né? Algumas pessoas, inclusive, na depressão, não ficam tristes. São pessoas que funcionam baixo, mas ela não tá triste, ela não tá chorosa, ela não tá... Essa fantasia que a gente tem de que na depressão todo mundo vai estar assim, chorando, desesperado. Não é verdade. Algumas pessoas, elas estão... Eu costumo dizer assim, para talvez ficar mais fácil a gente entender. A depressão, ela é um dia nublado todo dia, durante meses. O dia nunca tem cor, nunca tá sol, nunca chove. Ele tá só nublado, todo dia nublado. Nem tá chuva, nem tá sol, nem tá quente, nem tá frio, tá aquela coisa igual. Então, nem sempre vai ser aquela coisa do choro desesperado e do sofrimento. Não, às vezes essa tristeza a gente tem em uma pessoa que está triste. Ela perdeu um parente, aí ela está triste, ela chora, desesperada. Mas ela não está deprimida, tá? Outra coisa, que você perguntou, né? Nem todo luto vai levar à depressão, tá? O luto, ele pode levar à tristeza. E aí depende de como foi aquela perda. Então, a gente tem visto pessoas perdendo muitas pessoas agora com Covid, né? A gente está um período sério, né, da pandemia. Muitas vezes nem podendo sepultar o corpo, né, do ente querido, do pai, da mãe, do filho, né? Isso, o processo do ritual do velório, né, é algo que facilita a gente a elaborar o luto. E isso está adoecendo as pessoas porque não está podendo ter. Então, o que a gente vê? Às vezes, essa pessoa, ela está triste porque ela perdeu uma pessoa, ela sofre, ela chora, mas vai passar algumas semanas daquilo ali, ela vai voltar para a vida. Ela vai conseguir. Vai doer. Perder uma mãe, um pai, um filho, o marido, a mulher, é doloroso e vai doer, às vezes, por uma vida toda. Mas não necessariamente é depressão, porque às vezes ela consegue ter alegria. Acho que foi tua irmã que colocou aí, né? Assim, essa coisa de não tem sabor as coisas, não tem nada, não tem graça. Não, no luto eu consigo, às vezes, eu vou lembrar com saudade, eu vou rir de uma lembrança daquela pessoa, eu vou lembrar de um momento bacana que eu vivi com ela, nem por isso eu estou deprimida. Às vezes o luto, ele adoece, tá? Então, e aí eu posso, sim, ter um luto adoecido e vir a ter um processo depressivo decorrente desse luto, mas também não é obrigatório, tá?
A Ou gente tem seja, que aprender a ficar triste. A gente não quer isso. mais ficar triste, né? É, A rede social não deixa. muitas vezes associa, né, associa aquela tristeza do luto, né? Até um período curto, assim, muita gente associa, ó, tá, fulana tá deprimida. Mas a tristeza faz parte da humanidade, né? Faz parte da pessoa ter período triste, ninguém pode viver superficialmente, né? Feliz toda a vida. É uma rotina que a gente vê muito na rede social, fulano tá sempre rindo, tá sempre brincando e tal. Mas não necessariamente tem que ser daquele jeito. Ele pode ficar triste um dia, pode compartilhar Que alguma bom, tristeza, né, que a né? gente pode ficar triste, né? Isso. Vê que coisa cansativa ser feliz o tempo todo, né? É. Assim, não é ser feliz, é a obrigatoriedade de ser feliz o tempo todo, de me mostrar feliz o tempo inteiro, de eu não poder me aborrecer nunca, de eu não poder nenhum dia ficar triste, porque imagina, a gente está vivendo um momento difícil, social difícil, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão sem ter dinheiro para comprar comida. Mas eu tenho que estar feliz no Instagram. No É. Twitter eu tenho que ser uma pessoa que sei colocar melhores Os opiniões. vídeos. Assim, como assim, né? Eu tenho que fazer vídeos mais divertidos no TikTok. Eu tenho que. Como é isso, né? Então, isso é uma prisão que adoece. Aí, às vezes, as pessoas não entendem. Isso pode levar a processos depressivos. Eu ter que me enquadrar nesses padrões de felicidade o tempo inteiro. E por dentro não está feliz, né? Está triste, não Isso. quer demonstrar nem compartilhar essa tristeza. Isso, Mesmo isso, compartilhando uma tristeza, um momento triste, receber uma palavra amiga, várias mensagens, seus seguidores, seus amigos, fortalecendo, superar aquilo, porque você ficar mapeando essa situação e passar realmente a ter um caso depressivo, né? isso. Então, assim, Mariana, não necessariamente o luto, né, a perda de um ente querido na sua família vai gerar uma depressão, mas pode gerar uma depressão de acordo E que com a aí, circunstância, né, isso, de isso. E como se depende, dê. depende muito de como eu encaro as coisas na vida de uma forma geral, depende, por exemplo, as pessoas que estão perdendo pessoas por Covid, minha sugestão é que procurem ajuda, às vezes é tudo muito rápido, né? A pessoa adoece, morre rápido, não entra na cabeça aquela morte ali, foi tudo muito difícil, doloroso e rápido, eu não pude fechar porque não tive velório, porque não tive o processo todo. Procure um espaço, procure um psicólogo para falar sobre isso, sobre a sua dor, chorar junto com um profissional Desabafar, né? que possa te entender e te dar a mão nesse momento, né? Então, minha Eu acho que uma sugestão é que frase, não fique só. eu acho que uma frase forte, né, eu não passei por esse momento, peço a Deus que não passe, que ninguém passe mais, mas seria um filho ficar vendo, poxa, não me despedi do meu pai, não me despedi da minha mãe, não vi pelo último momento, né? As coisas, então as pessoas podem ficar martelando isso na mente, e aquilo ele vai sacrificando ali, né? E um profissional pode ajudar, externar, né? Fazer ele compreender essa situação Fazer, atual, né? olha, a Porque gente pode, numa situação terapêutica, viver essa despedida, a gente pode falar, a gente pode trabalhar isso. O que é que eu diria? Como é que eu faria? Né? Eu posso isso. vivenciar, não no real, mas naquela fantasia ali, né? Uhum. Fantasia nesse sentido do fantasiar mesmo, de Isso. imaginar Ah, aquilo ali, né? Então, eu posso, num profissional, viver uma situação da qual eu não pude fechar e de alguma forma me confortar aquilo ali. verdade. E muitas vezes ela quer externar e ela fica martelando aquele porque não externou, mas dentro do profissional, ela, o que é que você queria dizer para sua mãe, né? Pro seu pai, para você querer. E se tem bem ao externar aquilo E às ali, né? vezes, nessa Dentro do profissional. perspectiva, né, social, as pessoas tendem a negar essa dor, né? Então, às vezes a gente vê, né, não, deixa seu pai, sua mãe descansar, vai rezar só pela pessoa. Mas ela quer falar, ela quer chorar, não chore, porque não é bom, para quem morreu, não sei o quê. Cada um com suas crenças. E aí, às É, vezes, a pessoa não entende que ela está tamponando aquela dor e que aquela dor que não foi vivida pode sim desenvolver um processo depressivo mais à frente. preciso. Muito importante essas orientações aí. Tem uma questão assim, por exemplo, a pessoa teve um quadro depressivo, né, foi diagnosticado, teve acompanhamento profissional, teve medicamento, vou até relatar aqui os profissionais, né? Você falou envolvida terapeuta ocupacionais, psicólogos, psiquiatra, educador físico, nutricionista, dentre os outros, né? São profissionais que podem ajudar no processo depressivo, mas já foi diagnosticado, teve, né?
E a gente sabe que tu pode superar e tem um pós-depressão, né? Você pode ter uma vida normal, não ter tristeza, não ter depressão e tal. Mas quais seriam os profissionais envolvidos na manutenção para os cuidados para que não Para venha não ter ocorrer uma outra nova crise crise. depressiva, né? A Depressiva. atividade física e a psicoterapia, para mim, e a nutrição são protetores nessa perspectiva, tá? Então, assim, a atividade física é algo para a vida toda, né? Então, não é aquela coisa de você faz por um tempo. Claro, você pode parar e criar outras alternativas. Então, sei lá, você não vai mais para academia todo dia, mas você faz uma caminhada, né? Já se tem estudos, por exemplo, de outras atividades que a gente chama de alternativas, né? Então, meditação, yoga, são atividades, Musicoterapia, né? Uma coisa nova que a gente musicoterapia, está vendo também, né? isso. Então, são atividades que a gente pode complementar, o uso de florais, né? Assim, ou até mesmo dos óleos essenciais. Então, você consultar outros tipos de terapias complementares que vão dar suporte nesse processo de manutenção aí. Ou até mesmo durante a crise, mas a manutenção, né? E se você faz um acompanhamento psicológico e por acaso você recebe alta, eu digo que a alta do psicólogo ela é uma alta temporária, né? Em algum momento você pode vir a precisar de novo. Você recebeu alta naquele momento porque aquela sua crise ali passou, mas sempre que você sentir que está precisando desse espaço de fala, você volta e procura o profissional para trabalhar junto com ele aquilo ali. Inclusive vai poder diferenciar. Está no momento mais triste ou está no momento depressivo mesmo, né? Então, são questões que eu costumo dizer. A alta da psicologia é uma alta temporária. Você vai, mas em algum momento pode precisar voltar. E não tem que ter medo disso. Não significa que você vai entrar em crise de novo. Muito pelo contrário. Quando você volta antes da crise, né, você se ajuda a que ela não se instale. Verdade. E num desse retorno, numa conversa, numa sessão, né? Ou Você às pode vezes um evitar, pouco né? tempo, 1 mês, 2 meses, você evita que a crise se instale. Muito importante, muito importante. Teria uma pergunta aqui que seria o papel da atividade, acho que atividade física nutricionista. Seria. Olha, como a gente entende que assim, o corpo ele é um só, a gente está falando de um transtorno mental, e aí pode parecer, mas Mariana, o que é que tem a ver o educador físico, o nutricionista com isso? Né? Quando esse corpo funciona bem, quando esse corpo funciona ok, eu entendo que eu estou cuidando do meu corpo como um todo. Eu não tenho uma cabeça e um corpo que anda por aí separado, eu tenho um corpo como um todo. Então, a atividade física, ela gera sensação de bem-estar, e aí que é uma coisa que na depressão é um dos fatores, primeiro que a gente vê a retirada, né? Assim, a sensação de bem-estar da pessoa, ela se vai. Ela se sente mal com ela mesmo o tempo inteiro. E a gente não está falando na perspectiva de ganho ou perda de peso, tá, gente? É numa perspectiva preventiva mesmo, né? Então, de cuidado, né? De gerar bem-estar e satisfação e que esse corpo gere energia produtiva. Então, atividade física. E a alimentação, né? A alimentação saudável, ela é protetiva para muitas coisas, né? Para a depressão, inclusive. Então, eu vou entender que nutrientes o meu corpo precisa, como é que ele funciona bem. Lembra que eu falei que a vitamina D, por exemplo, é um dos sintomas dela, parece ser um processo depressivo? Então, existe a alimentação adequada para isso. Eu, acompanhando com um nutricionista, eu vou conseguir que o meu corpo funcione bacana e aí é preventivo nesse sentido, de novas crises, por exemplo. Importante. Uma coisa que eu alertei aqui, mesmo sem ser nesse período chuvoso, eu me enquadro nesse tipo que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente trabalha em ambiente fechado, por exemplo, trabalho em escritório, né, na unidade e tal. E a gente é de casa para o carro, Trabalho. do Leva carro para pouco o sol, trabalho, quase nada de ar-condicionado sol. lá, nada de sol. Ultimamente eu tenho até que tenho que ver nutricionista e outras coisas, mas eu não lembro, sem ser um aí da praia, um dia que estiver jogando futebol, raramente que tenha sol, de pegar um período constante de sol. Então, essas pessoas também estão prejudicadas, não só nesse período chuvoso, mas a sua rotina, né, diária não tem sol. Aí Né, veja, não pega essa sol. pessoa já tem isso aí, esse trabalho assim, e aí junto a isso ela vai ter um problema na vida dela, no trabalho, na vida e tal. Percebe o gancho para um processo depressivo?
Sim, com certeza. Tá? Então, E assim, você, e já outra tem coisa, uma além de predisposição. ter, você absorve, né? Naturalmente você absorver esses problemas do trabalho, Sim, né? Com sim, os da sim. família, entre outros, e vai justamente formando esses pontos, né? Essas características que podem encadear num processo depressivo. Né? Isso. Muito interessante a gente ter essas informações, pessoal. Então, você que está na situação como eu, que há muito tempo não lava sol, vamos pegar um O solzinho, sol é tão né? importante, às vezes a gente nem sabe o quanto de importância ele tem. O sol é super importante. Com cuidado, com protetor solar para a pele, tá? Mas ele é muito importante, muito mesmo. Então, essas dicas são bastante importantes. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Então, a gente falou essa relação. Teve pessoas que falaram comigo no privado, né? Valdemir, eu perdi minha mãe e tal. E fiquei muito assim, em determinado período, ainda estou cabisbaixo. E uma questão que a pessoa falou é assim: ela não consegue, embora ela pode arrumar o quarto dela, não falou muitas características, pode se cuidar, né? Mas não consegue sair de casa, não tem ânimo para sair para nada. Se você puder falar um pouco, situação, essa questão desse quadro Olha, depressivo, que a pessoa não quer, é uma fobia, como se isso, fosse vê uma fobia. só, a gente precisa entender, diferenciar, né? Assim, não vai dar nem para a gente falar disso, acho que nem sei se a gente tem tempo, mas Hum, é, existe o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Talvez não seja um processo depressivo, talvez seja um transtorno de ansiedade, talvez seja um luto adoecido, talvez possa ser um monte de coisa, né? Então, às vezes a gente acha que porque eu estou assim, eu estou deprimida, mas às vezes a gente precisa diferenciar o diagnóstico diferencial que a psiquiatria e a psicologia podem fazer de outros transtornos, tá? Então, hum, ou até mesmo de não ser nenhum transtorno, de ser só uma tristeza, vamos dizer assim, mais prolongada, em que essa pessoa não tem vontade, né? Ou até mesmo dentro dos transtornos depressivos, porque também não é o só. Né? Eu tenho a hum. distimia, por exemplo, que não é dentro dos transtornos de humor, parece depressão, mas não é. Então, a importância de consultar um profissional para um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. Às vezes parece uma coisa, mas é outra. E aí a importância de entender para tratar direitinho. E que eu identifiquei, quando da conversa com essa pessoa, que isso acontece não só da questão de um luto, né? A pessoa pode ter perdido o gosto de sair de casa, mas existem pessoas, né, que não gostam de sair de casa, não sei, na pandemia, trauma, não saiu para nada, não há máscara, tal, tal. Mas então a orientação seria, tanto no caso como no outro, a procura de um profissional, de um Porque, por psicólogo, né? exemplo, eu tenho outros transtornos, tenho fobia social, tenho tanta coisa assim, Uma não série de daria, não fatores teria que nem como a podem. gente falar nisso, assim, seria É, uma coisa bem não, específica para a gente. ah, muito importante. Eu vou abrir, né, para alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum caso, e Mariana, se tiver tempo e puder falar, né, sobre a sua pergunta aí, faça a pergunta aqui, Beatriz passa aqui para a gente ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, eu queria que você falasse, Mariana, do seu espaço profissional, né, das estrelinhas Ó, Psi, né, do olha, telefone, fica à temos vontade, um telefone, grupo Instagram. temos um grupo de psicólogas, tá? Somos Hum, 4 que compõem a Entrelinhas, tá? Uma delas até entrou aqui, minha sócia, Rose. Feliz que as hum. meninas estão aqui acompanhando. E aí, assim, tem tudo assim no site da gente, lá na bio do Instagram. Você entrando, você já tem o encaminhamento para os profissionais lá, Hum. os telefones, enfim, tá tudo lá na página do Instagram. E Diz a aí o gente Instagram, por tem favor, do Entrelinhas, entrelinhas.pc, entrelinhas.pc.com, arroba gmail.com, tá? né? Esse, Isso. esse é o e-mail, Mas aí é né? entrelinhas.pc. Entrelinhas.pc você É, encontra isso. no Instagram. Vocês têm... Vê, Bia, a tristeza traz ensinamento, alguém falou. Muito mais que subindo, Bia. É, Mônica, a Acho que tristeza do que a traz alegria, eu ensinamento muito vi. mais do que Mais do que a alegria alegria. aos ensinamentos, né? Certo. Então, é, o, lá no Instagram de vocês tem A tudo, gente, tem o pronto, contato, tem né? todos os contatos. Aí somos 4. Eu, Rose, Moana e Rita, tá? Hum, Sim, então, é válida a consulta por online, alguém perguntou aí. Atualmente é uma recomendação, ah, tá? Os atendimentos online.
Em casos muito graves, de depressão grave, às vezes a pessoa ela não consegue sentar na frente de um computador para fazer. Em casos de risco de suicídio, por exemplo, são coisas para a gente avaliar. Mas as pessoas se beneficiam sim do atendimento online. Assim, eu, Mariana, confesso que eu tinha muita resistência, mas a vida vem e ensina a gente, né? E aí a pandemia me É verdade. ensinou. E aí hoje eu faço atendimento online. Aquela hora, antes da live, a gente falou rapidinho, eu estava atendendo em casa, estou em casa, estava Pois, atendendo online. Eu disse, ó, vou atender rapidinho, daqui a pouco a gente se fala. isso. Né? Então, o atendimento online, ele é super válido mesmo. E às vezes, para a pessoa, por exemplo, que está, como você deu o exemplo, está com dificuldade de sair de casa, o atendimento online é o primeiro contato, é o primeiro momento em que ela consegue, né, fazer o atendimento online. E aí é super válido, né, para isso. Até quebrar algumas barreiras, né? Muita gente tem timidez, eu vou estar de frente do profissional, como falou uma pessoa que eu nunca vi, não teve intimidade. E essa nova, sei lá, o novo moderno, novo não, tem uma frasinha que diz, O né? novo normal. O novo normal, isso, obrigado. O novo normal pode ser até melhor para iniciar umas consultas Sim, por sim, videoconferência, né? E depois presenciais. Né? sim, No sim. meu caso, eu acho que eu aconselho bastante. Fazemos. Faz As também, quatro né? fazem. Acho que a pergunta é, as quatro profissionais da Entrelinhas. Se você quiser, assim, né? Segue lá a gente na página. Por exemplo, Passa ontem a aqui gente ver para fez ver. uma live, que aí estamos três, né? Na live, eu, Rose e Moana. Então, você conhece, a gente ontem falou sobre maternidade e preconceito. Hum. Toda segunda, quinzenalmente, a gente tem live. Então, a gente está sempre trazendo algum tema para conversar. Como é mês de maio das mães, a gente pegou o tema maternidade, mas a gente tem outras lives lá para você conhecer os profissionais. A gente faz atendimento online, as quatro estão fazendo. Uma curiosidade, tem diferença no valor da consulta online e presencial? Ó, não, porque na verdade é a hora do profissional, né? O que a gente Ah, é assim, né? A gente vê a questão da hora. O que a gente vai encontrar às vezes é a diferença de preço pelo profissional que é mais experiente, menos experiente, hum, né? E aí às vezes Rose colocou aí, tá, gente? O arroba da Entrelinhas, a passa entrelinhas.psico. aqui bem para ver. Pronto, pessoal. Então aí tem o contato ali, ó, o contato do Instagram, lá onde você encontra tudo, encontra contato com as psicólogas, né, o espaço, onde é o espaço, né, deles, tudo que você puder resolver. A gente viu como é importante a ajuda do profissional, tanto para identificar, como durante, né, depois de diagnosticado, né, e até o pós, né, período depressivo. Muito importante ter esse acompanhamento com o psicólogo, psiquiatra, dentre outros profissionais que o psicólogo vai orientar. Foi muito bem colocado aqui por Mariana Lima. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está até agora com a gente assistindo, graças a Deus, de Bate-Papo Valdemir Oliveira, tem a equipe que segura mesmo, vai até o final aí com a gente. Isso é muito importante também, com o prestígio da convidada, né, que a gente está aí. Queria E agradecer o convite também. Eu vim em nome das meninas, né, aqui da Entrelinhas. Nós somos um grupo, assim. E eu tenho um Instagram meu, pessoal, mas como é um tema muito de psicologia, eu disse, não, eu acho que eu tenho que fazer por esse espaço aqui. Inclusive porque a gente tem muito conteúdo lá na página que as pessoas que estão aqui contigo podem se beneficiar, pesquisar lá e até tirar importante. dúvida com a gente. Eu gostaria de agradecer a aceitação do convite, né? Conheci Mariana no WhatsApp, uma ótima indicação, ótima referência. Pude constatar isso em outras lives dela, acompanhando também um pouco do Instagram, do Entre Linha, né? E agradecer bastante, né? Foi muito válido esse bate-papo com Valdemir Oliveira. Tenho certeza que muitas informações aqui estão guardadas na mente de cada um assistir conosco. A live vai ficar gravada no Instagram. Tá? Vocês podem também, com o link, indicar para clientes, pacientes, né, amigos, e também indicar o Instagram de vocês, que é muito importante. Né? Depressão é um tema muito atual, é uma coisa que precisa ser muito conversada. A gente viu o papel da família na ajuda, o papel dos profissionais, o papel na mudança de hábitos contínuo, né? Assim, periódico, um grande espaço de tempo. Tudo isso aqui ficou válido para você. Então, se você já tiver alguém com depressão, né, ou alguém que você acha que teve alguma coisa, você já vai saber indicar, procura um profissional, você já pode ter com você acontecendo isso, não, procura um psicólogo, vai identificar, vai dar todas as referências, dar o acompanhamento para os outros profissionais. Então, esse é o bate-papo com o Valdemir Oliveira.
um bate-papo aberto, amigo, saudável e com muita informação. Muito obrigado a Mariana Lima, muito sucesso a Entre Linhas PC, né? Que vocês possam ajudar muita gente e que vocês visitem o Instagram, divulguem e continuem ajudando as pessoas, que cada dia é dia de aprender, cada dia a gente está no aprendizado. Obrigada, precisando, a tristeza faz parte da sua vida. A tristeza faz parte, não tenho medo da tristeza, a tristeza também é bom. Não toda hora e não sempre, mas a tristeza ensina muito a gente mesmo. Verdade, até superar. Precisando da gente, a gente vem de novo. Ou eu, ou as meninas, a gente vem. Tá? Muito tema, vocês estão numa área que é muito rica, né? Verinha entrou ali, muito obrigado, Verinha, pela audiência, que tem um leque, né, de linhas. Eu vou ver mais na frente, eu tenho um filho autista, eu acho que eu não falei isso aí, já tenho algumas lives sobre autismo, mais na frente pode começar. Não sei se você viu, a gente fez no mês passado, Rose, a minha sócia, também tem um filho autista. A gente fez no mês passado, em abril, 2 lives sobre isso, e a gente ontem falou um pouquinho sobre essa maternidade e o preconceito. Eu assisti né? Então, ontem. Volta lá e vê as lives da gente. A gente falou sobre isso em abril, né? Que é o mês de conscientização do autismo. A gente falou. Rose tem um filho autista também e a gente fala bastante sobre isso. Vou ver essa live lá e vou também convidar para a gente fazer uma live lá na frente sobre autismo. Autismo, psicologia e demais terapias. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sucesso. Obrigado a todos pela presença. E forte abraço aí do amigo Valdemir Oliveira. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Encerra aí, Beatriz.